Saudade que se fala, né, minha galerinha? Tenho certeza que sim, é muita saudade que não cabe, ó, aqui no coração de vocês. Por isso que a gente vai aprender um pouquinho hoje sobre uma outra classe gramatical. Isso mesmo, vamos falar um pouco, estudar, colocar na nossa bagagem um conhecimento bem específico, na verdade, sobre os pronomes. E eu já começo com aquela mega definição. O que são pronomes? Para que eles servem? Quais são os tipos, as classificações? Vocês vão aprender perfeitamente nessa aula de hoje, tá certo? Então fica comigo, que eu tenho certeza que quando você mira em mim, é a mesma coisa de estar mirando no sucesso na aprendizagem. Então bora lá. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Não preciso nem dizer o que são os substantivos, não é? Mas parece que alguém já está com uma duvidazinha. Os substantivos é a classe gramatical que vai fazer o quê? Nomear os objetos, as pessoas, os lugares, tá certo? É o que vai dar nome, é o que faz eu ter o nome de William, deixa eu ver, aqui eu tenho o meu incrível Hulk, tá certo? Lembre que quando eu falei incrível Hulk, não é apenas o nome dele, eu estou dando uma qualidade, ou seja, adjetivo, e falando o nome dele, o substantivo, incrível Hulk. Hulk é o nome, e qual é a qualidade ou a característica que eu dei a ele? Incrível, certo? Então fica comigo. Os pronomes pessoais são aqueles que vão indicar a pessoa do discurso. Não entendi, pro? Se liga aí. Nós temos três pessoas no discurso. Primeira pessoa, segunda pessoa e a terceira pessoa. Vamos entender uma por uma? Primeira pessoa é aquela que fala ou aquelas que falam. Nesse momento, quem é que está falando aí com vocês? Eu, não é? Pronto, então é o pro maluquinho que está falando com vocês. Eu não acredito que vocês deixaram aí o computador ligado, o notebook, o tablet, o celular, estão brincando, dormindo, comendo, assistindo, a não ser essa aula. Minha gente, pelo amor de Deus, não acredito que eu estou falando, dando aula aí para os seus pets ou para as suas plantas. Pelo amor de Deus, né? Mas vocês sabiam que mesmo que vocês não valorizem aí a aula, os animais, eles quando ouvem as nossas vozes, eles ficam felizes ou tristes quando nós deixamos de falar com eles? Pois é, eles são sentimentais. Além do mais, as plantas, quando nós comunicamos com as plantas, cuidamos, falamos com elas, é comprovado que elas crescem belas, elas florescem com bastante vida. Então, se vocês não querem aproveitar, deixa aí os pets e as plantas me ouvirem. A segunda pessoa do nosso discurso é aquela ou aquelas, tá certo? Com quem se fala. Ou seja, eu estou falando com alguém ou com algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Os meus alunos. Estamos numa aula virtual, mas consequentemente vocês estão me ouvindo. O material, o conteúdo produzido, a explicação, ela está sendo direcionada, dirigida a um público, que são vocês, beleza? E a terceira e última pessoa do discurso é aquela de quem se fala, ou seja, qual é o assunto que nós estamos tratando, qual é a pessoa que nós estamos comentando, criticando, que muitas pessoas acabam fazendo certas críticas desnecessárias. Então vamos dar uma recapitulada. Primeira pessoa do discurso, quem fala. Segunda pessoa é para quem se fala, ou seja, a pessoa que está ouvindo. E a terceira pessoa do discurso e última é de quem se fala. Então, por exemplo, eu digo aí: ei, vocês viram que o Pedro tirou 10 na prova? Tá, quem é que está falando? Eu. Estou falando com quem? Vocês. Sobre quem eu estou falando? Sobre o Pedro, não é? Mas qual é o assunto que eu quero que vocês entendam sobre o Pedro? Que ele tirou um 10 nas provas, não é assim? Deu para compreender? Espero que sim. Para a gente continuar aqui e finalizar. Os pronomes pessoais, como eu falei logo no início do vídeo, eles são classificados em dois tipos. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto
e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Quais são esses pronomes do caso reto? Ou também, quais são esses pronomes do caso oblíquo? Vocês vão estar vendo aí na tela a tabelinha, tá certo? Que eu vou estar falando aqui para vocês e, consequentemente, eu vou estar disponibilizando para que vocês possam fazer o registro no caderno. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre quais são esses pronomes, vocês possam dar uma consultada. Essa sim é uma fila que eu estou permitindo, beleza? Vamos lá. Vocês podem perceber aí que tem a primeira, segunda e a terceira pessoa do singular. E também temos aí a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quais são as três pessoas do singular? Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Correto? Agora, a primeira pessoa do plural, nós temos nós, porque eu estou incluso nessa ação, tá? Temos aí vós. E por último, que é a terceira pessoa do plural, nós temos eles ou elas. Percebam também que nós temos aí, no singular e no plural, os pronomes pessoais do caso oblíquo. Na primeira pessoa nós temos o me, mi, comigo. Segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Agora já vamos para a primeira pessoa do plural. Nos e conosco. Lembre, nós é a primeira pessoa do plural, mas do caso reto, tá? Quando nós estamos falando do oblíquo, é nos. E conosco. Segunda pessoa, vos e convosco. Terceira pessoa, os, as, lhes, se, si e consigo. Deu para compreender? Mesmo que não tenha dado essa mega compreensão, vocês vão poder consultar essa tabela como eu já falei, tá certo? Agora sim vocês podem rever a minha carinha, o meu rostinho aqui na telinha de vocês. Definindo os pronomes pessoais do caso reto, eu posso dizer para você que eles exercem a função de sujeito, aquele que age, tá? Que está sendo o alvo de uma determinada ação, o que pratica uma ação. Então, por exemplo, eu gosto muito do Pro Maluquinho. Isso tem que ser uma verdade, minha gente, pelo amor de Deus. Ai de vocês se contrariarem. Eu dou aquela nota mega perfeita, ó, 0. Eu gosto muito do Pro Maluquinho. Qual é o sujeito aqui dessa nossa frase? Eu. Quem é que gosta do professor Maluquinho? Eu, certo? Então está aqui. E confesso, minha gente, eu amo esse Pro Maluquinho. No segundo caso, os pronomes pessoais do caso oblíquo, nós temos aqui a definição de que eles substituem os substantivos e completam os verbos, tá? Como assim? Tem um exemplo. Está comigo sua avaliação bimestral. Imagine se eu tirasse esse pronome pessoal do caso oblíquo. Ficaria está sua avaliação bimestral. Ficaria meio que sem sentido. Está. O que está? Com quem está? Aí quando eu coloco aqui o caso oblíquo, falando do pronome, tá certo, pessoal, aí sim já dá para entender que a avaliação bimestral está com quem? Comigo, tá certo? Percebam que aqui nós temos um pronome pessoal do caso reto, eu, e também temos a mesma referência, tá? No caso oblíquo, que é o comigo. Mas também vai aparecer aí na tabelinha na tela de vocês os pronomes de tratamento, que aí sim a gente vai ter que tratar as pessoas de acordo com a sua posição, com o seu cargo,
com a sua idade. Por exemplo, eu digo você, eu estou falando para os meus colegas, amigos, pessoas mais íntimas, familiares, né? Quando eu falo senhor ou senhora, são para pessoas que eu desconheço, mas que eu respeito, ou normalmente para pessoas idosas. Vocês não iriam querer que, por exemplo, eu chegasse na sala e dissesse assim: senhor Cauã, senhora Cauane, senhor Williams, senhora Reiva. Não, né? Mas esse é um tipo de tratamento específico para respeito ou também para pessoas idosas. Por isso que quando eu estou me dirigindo, eu falo vocês, tá? Quando eu falo Vossa Alteza, eu estou falando para quem? Para os príncipes, para os duques. É uma forma de tratamento para essa posição, para esse grau de importância. Quando eu digo Vossa Majestade, eu estou falando para quem? Reis, rainhas, tá certo? Imperadores, imperatriz, tá certo? Agora, por exemplo, quando eu falo Vossa Santidade, eu estou falando de quem ou para quem? Estou me referindo ao Papa. Tem outros que vocês podem perceber, mas esses que eu estou comentando aqui são alguns dos casos, tá certo? Então vamos para a parte 2, vamos para uma mega revisão de tudo que eu falei aqui, só que com algumas questõezinhas práticas. Simbora!